Gente, ontem eu estava assistindo um documentário da Netflix sobre dispositivos médicos. E nesse documentário ele falava sobre a fragilidade ou a falta de rigidez nos critérios para autorizar esses dispositivos para serem usados na população como um todo, e como isso é influenciado pelos lobbies, e como a influência da indústria farmacêutica e, enfim, a sua capacidade de influenciar os médicos na prescrição. E isso é uma coisa que sempre me deixou muito alerta. Eu não sabia da dimensão do que era, até porque aquele é um ambiente dos Estados Unidos, né? O FDA é diferente da Anvisa, mas é um órgão super importante para o mundo todo, porque ele serve de referência também. E na dermatologia, a gente tem toda hora alguma novidade na área de estética. Na área das doenças, não. A gente até tem algumas medicações mais novas tecnológicas, né? Os imunobiológicos, os pequenas moléculas, que têm nos ajudado muito a tratar doenças de proporção maior na dermatologia, né? Doenças que acometem grande parte da pele ou que são difíceis de tratar com outras coisas. Mas da parte de estética, todo dia tem uma novidade. E será que essa novidade é tão eficaz assim e tão segura assim? E a maior parte dessas coisas carecem muito de comprovação científica, desde suplementos de toda a ordem, que não tem muita evidência de que aquilo funcione, de que aquilo seja de fato útil. Na maior parte das vezes é seguro, mas a gente não tem certeza sobre a utilidade. As medicações tópicas, que tem muitas promessas, muitas coisas que, né, enfim, trazem muitas possibilidades enquanto propaganda, e que a gente não tem como mensurar tanto isso. E na verdade, isso não é a parte que me incomoda mais, porque eu acho que quase todo mundo já espera isso, né? Que um medicamento tópico ou até um suplemento oral não vai fazer uma grande diferença do ponto de vista de melhora. E além disso, né, então é só um complemento, tem um risco muito menor associado, né? Não é como uma medicação ou algo injetável. Essas novidades da parte de injetáveis, elas me preocupam muito mais. Por quê? A gente não tem dose segura, a gente não tem nem uma autorização específica para muitas coisas que têm sido feitas, que são off-label, e aí a gente fica pensando assim: será que vale a pena colocar o paciente nesse risco, pensando nessa promessa de benefício, que a curto prazo pode até trazer uma melhora, mas eu não sei sobre a segurança dessas coisas a longo prazo? E, mas é um ativo botânico, é uma coisa segura. Nem sempre, gente. Até os ativos botânicos, eles podem sim causar intoxicação, eles podem sim ter doses tóxicas. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Como é grande a nossa responsabilidade na escolha e na prescrição. É claro que eu já sabia disso, e é claro que eu já penso nisso há muito tempo, mas esse documentário me fez refletir ainda mais sobre a velocidade das coisas. Porque a ciência, ela não consegue evoluir tão rápido assim, porque demora tempo de acompanhamento, de segmento desses pacientes que estão em estudos, que estão em acompanhamento, pra gente entender se aquilo realmente é seguro, se aquilo realmente é eficaz. E quando as coisas vão se mudando muito rápido e aprovando, e não usa assim mesmo que é seguro, porque outra coisa foi segura, então logicamente que esse e a gente tá fazendo isso por estética. Será que eu não posso estar causando um malefício? Além também da possibilidade de, sei lá, estar usando uma tecnologia que promete mundos e fundos e não faz aquilo. E a gente não tem nem como mensurar esse tipo de coisa, né? Não existe, como que eu vou dizer, nenhuma comprovação objetiva da eficácia daquilo. Então, pode ser um charlatanismo, digamos assim, em alguma medida, né? Não com essa intenção, mas pode acabar sendo porque foi vendido daquela forma para você e você só replicou aquela informação sem de fato entender, né, a acurácia daquilo. E isso é muito sério. Eu tomo muito cuidado sobre as coisas que eu faço e as tecnologias que eu agrego no meu dia a dia como dermatologista, mas eu confesso que esse documentário me fez pensar muito, assim, lá
até onde eu vi, ele estava falando muito sobre próteses ortopédicas e um dispositivo que eu nem conhecia, que é como se fosse um contraceptivo permanente, assim, como se fosse um stent, sabe, assim, um araminho que faria uma inflamação que fecha o caminho ali das trompas, então ele faria como se fosse a cirurgia da laqueadura, sem a necessidade de uma cirurgia e uma série de complicações. E é claro que tudo isso tem que passar por filtros, a gente sabe que não existe nenhum tratamento e nenhuma estratégia que seja isenta de riscos, mas ainda assim, eu acho que é muito importante da nossa parte que a gente esteja atento para esse tipo de coisa. E só para finalizar o papo de hoje com outra coisa totalmente diferente, eu tô aqui pensando em voltar a interagir mais com vocês. Eu tenho algum tempo que eu tô tentando fazer isso, gente, mas realmente eu acabo sendo engolida pela rotina, vou dizer bem a verdade. E vocês me fazem muitas perguntas pelo DM, eu acabo respondendo individualmente. E eu quero tentar voltar àquela rotina de abrir uma caixinha de perguntas. E também quero a ajuda de vocês para me dizerem quais são os temas que vocês querem ver mais por aqui nos vídeos que eu gravo, enfim, nas nossas interações. Eu sei que vocês gostam muito dos temas de cabelo. Eu tenho procurado gravar muito vídeo sobre isso. Mas me contem quais são as dúvidas, o que vocês querem saber mais. Que daí eu posso responder uma coisa pra todo mundo e pode ser proveitoso pra todo mundo, ao invés de eu ter que ficar respondendo individualmente, que às vezes eu não consigo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui no próximo story a caixinha de perguntas para vocês poderem já me dizer temas que vocês gostam, e eu vou tentar fazer sempre na sexta ou no sábado uma caixinha de perguntas semanais pra gente poder atualizar aí as nossas conversas, se vocês ficaram com dúvida de alguma das coisas que eu postei ao longo da semana ou de alguma dúvida dermatológica que vocês tenham sobre pele, tratamentos estéticos, doenças na dermatologia, skincare, cabelos. Sejam criativos aí, se vocês quiserem saber outra coisa também pra gente conversar, me contem. Vou começar a trabalhar agora, gente. Beijo.